Sabe aquela sensação, aquele dia que você acabou de acordar e você já tá se sentindo cansada, com a mente acelerada, você tá irritada, estressada, parece que as coisas não estão funcionando bem? Às vezes a gente até pensa assim, eu tô com muita demanda de trabalho, eu tô com muitas coisas aqui, aí por isso que eu tô um tanto estressada. Nesse vídeo eu vou te passar 4 exercícios simples para você reduzir essa sensação de estresse e ansiedade rapidamente, tá? Claro que é importante eu falar para vocês que a gente precisa entender que estresse e ansiedade, eles não acontecem do nada, tá? Apesar da gente ter essa sensação, eventualmente, do nada eu me irritei, gritei, quando eu vi já tava gritando, né? Essa é uma frase que eu escuto bastante, né? Principalmente das minhas pacientes que são mães. Quando eu vi eu já tava gritando. A gente precisa desenvolver essa nossa autopercepção de entender que as coisas não acontecem do nada, só que muitas vezes nós não prestamos atenção nessa sequência de eventos que nos deixa cada vez mais estressadas e mais ansiosas, tá? Mas independente disso, esses 4 exercícios que eu vou ensinar aqui para vocês, eles são capazes de reduzir esses sintomas de ansiedade e de estresse, tá? E aí, para vocês entenderem o porquê da eficácia desses exercícios, que vocês vão ver que são bem simples, eu preciso que vocês entendam o que é uma reação de estresse, né? O que é uma reação de ansiedade. Elas são bastante similares do ponto de vista fisiológico. É basicamente o seu organismo reagindo a uma possibilidade, a uma interpretação de que você vai lidar com um perigo, com uma ameaça, com um problema, tá? Então, toda vez que você identifica, que o seu organismo identifica um problema, ele se prepara para reagir àquele problema. Como é que se dá essa reação? Você fica com os músculos mais tensos, o seu coração provavelmente acelera, você começa a respirar mais rápido, aquela respiração mais curta, né? O sangue ele é enviado para as extremidades, o seu sistema digestivo, né? Ele para de funcionar, né? Porque não é hora de você digerir nada, né? É hora de você lutar, correr, fugir, né? Encarar aquele problema. Então, acontece uma série de reações que no dia a dia, constantemente, quando a gente tá num contexto onde a gente identifica problema o tempo todo, a gente acaba deixando o nosso organismo numa situação de estresse crônico, né? Numa situação de estresse constante. E isso não é confortável, não é saudável para o nosso corpo, não é saudável para as nossas emoções. Então, eu vou ensinar esses 4 exercícios simples que vocês podem fazer agora, quando acabar esse vídeo, que vão ajudar a reduzir e tirar o seu corpo desse estado de estresse crônico, tá? E o primeiro exercício é um exercício de respiração diafragmática. Não sei quem conhece, quem já fez, mas é uma respiração mais consciente, tá? Por que que ela vai funcionar? Porque quando nós estamos com o nosso sistema de alerta ligado, a gente fala que é o sistema nervoso simpático. Isso, simpático que está atuando, que é aquele responsável por essa reação fisiológica de estresse, tá? Ele está atuando. Quando a gente usa a respiração consciente, a gente estimula, né? A gente liga, é como se a gente estivesse ligando o sistema oposto, que é o sistema nervoso autônomo, parasimpático, que é aquele que sinaliza relaxamento. E como é que funciona a respiração diafragmática? Você vai sentar confortavelmente onde você estiver, se puder, né, de preferência, fechar os olhos para você se concentrar de fato na sua respiração e fazer pelo menos 5 ciclos dessa respiração completa que eu vou explicar para vocês. Então, você vai inspirar pelo nariz contando até 4, segurar por 2 segundos e expirar soltando pela boca até 6. A expiração, ela sempre tem que ser mais longa do que a inspiração. Quando você inspirar, lembra que é a respiração diafragmática, então você não vai encher aqui no peito, é aqui no abdômen. Então, você vai encher o abdômen. Encheu até 4, segura até 2, solta em 6. Certo?
O próximo exercício é um exercício que a gente chama de grounding ou 5, 4, 3, 2, 1, como ele também é bastante conhecido, tá? Que consiste basicamente em você ativar os seus 5 sentidos para novamente sair desse estado de alerta e incentivar, estimular o seu corpo a entrar no estado de calma e relaxamento. Então, como é que funciona? Basicamente, você vai fazer um rastreamento do seu ambiente e procurar 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar, uma coisa que você pode comer, sentir ali o sabor. Uma coisa. Então, isso vai te ajudar a colocar seu corpo em estado de calma novamente. Então, essa é uma estratégia que funciona muito. Grounding ou 5, 4, 3, 2, 1. Você pode deixar aí um post-it do seu lado anotado para você lembrar, tá? Porque até eu me confundo às vezes na ordem do que eu tenho que ver, que eu tenho que sentir. Enfim, deixa anotadinho aí que pode ser um recurso importante para quando você estiver se sentindo mais ativada emocionalmente, irritada, estressada, ansiosa. Outro exercício simples, mas muito eficiente que você pode fazer é simplesmente movimentar o seu corpo. Então, pequenos movimentos físicos, um alongamento que você faça, vai te ajudar a reduzir também esses sintomas de estresse e ansiedade. Por quê? Lembra que eu falei que a ansiedade, ela dispara uma reação fisiológica que te deixa com o corpo mais tenso, mais preparado para lutar ou fugir? Então, no seu dia a dia, se você tá com o corpo tenso, sei lá, você trabalha sentado o dia inteiro, de home office ali, né? Você tá estressado, você não levanta, você não se movimenta, o seu corpo vai ficando cada vez mais tenso, mais rígido. E toda essa tensão, essa rigidez, é como se estivesse comunicando para o seu organismo que existe um perigo, que você está se preparando para lidar com o perigo, porque essa comunicação é uma via de mão dupla, né? Então, quando eu paro e faço pequenos alongamentos, levantar, fazer uma caminhada, sei lá, vou lá, se eu tô de home office, vou levantar, vou dar uma esticada, pegar um café, vou até o banheiro, dar aquela alongada mesmo, dar uma distensionada no corpo, isso vai sinalizar que tá tudo bem novamente. Aí o corpo diminui essa reação fisiológica de estresse e ansiedade também. Então, percebe como é bastante simples, mas a gente está trabalhando com o nosso conhecimento sobre como é que funciona a nossa fisiologia, nosso funcionamento cerebral. Então, a gente usa isso a nosso favor de forma simples para conseguir reduzir esse sintoma de estresse e ansiedade, tá? E o último exercício é um pouquinho mais longo e que exige, eu diria que um pouquinho mais de treino e consistência, mas ele é muito importante, a gente usa ele bastante na terapia, que é o treino de relaxamento progressivo muscular de Jacobson, tá? Ele é um exercício que ele consiste em você tensionar e relaxar intencionalmente cada grupo muscular do seu corpo. É como se você fizesse um escaneamento corporal mesmo, onde você tensiona e depois você relaxa por alguns segundos. Esse exercício, ele é bem legal porque ele te ajuda a identificar essa sensação. Como é que é a sua mão tensa? Como é que é o seu rosto tensa? Como é que é quando sua perna tá tensa? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente não tem essa autopercepção. A gente não consegue perceber, como se a gente tivesse aquela sensação que as coisas acontecem do nada. E quando a gente faz esse exercício, que na terapia a gente faz com acompanhamento certinho, mas vocês podem fazer em casa, vou deixar um link, inclusive, de um vídeo que é guiado, é muito bom para vocês fazerem. Você vai desenvolvendo essa autopercepção, então você consegue perceber mais rapidamente quando o seu corpo tá tenso, quando o seu corpo já tá mais... E aí você consegue enviar essa sensação de relaxamento também intencionalmente e, consequentemente, reduzir essa sensação de estresse, reduzir esse envio de sinais fisiológicos de estresse que vão te deixar com uma sensação de bem-estar maior. Então, basicamente, o relaxamento muscular progressivo é você tensionar, segurar por alguns segundos aquela tensão e relaxar os músculos da mão. Depois do antebraço, você vai passando pelo corpo todo. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Todos esses 4 exercícios, eles vão te ajudar de forma muito eficiente a lidar com os sintomas do estresse e ansiedade. Mas, como eu falei, ele vai te ajudar a lidar com o sintoma. A gente precisa entender qual que é a causa, tá? A gente precisa olhar
para esse ambiente. A gente precisa fazer ajustes de rotina, de hábito, de crenças, da forma como a gente lida com as emoções e com as situações desafiadoras do nosso dia a dia, se a gente quiser, de fato, controlar e manejar melhor o estresse e a ansiedade, que inclusive é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais como ansiedade, depressão, outros transtornos internalizantes, tá? Então, a psicoterapia é um ambiente que a gente consegue fazer isso, olhar de forma personalizada para a sua rotina, para a sua forma de ver o mundo, para as suas crenças e como isso está impactando no seu dia a dia. Então, se você tiver interesse, entre em contato aqui, o link está aqui na descrição. E aqui no canal eu também tenho outros vídeos onde eu falo sobre como você pode lidar melhor com as suas emoções. Provavelmente vai aparecer algum linkado aqui no final, quando você terminar de ver esse vídeo, tá? Então eu espero que você coloque em prática esses exercícios que eu falei pra vocês. Você, inclusive, não precisa esperar você estar irritado e estressado para você usar essas técnicas, essas estratégias. Elas funcionam muito bem como estratégias de prevenção, né? Para você deixar o seu corpo, em vez de um estado de estresse crônico, você tentar estar cada vez mais calmo e relaxado, e isso vai minimizar a quantidade de vezes e a probabilidade de você ter um pico de estresse e ansiedade, se você fizer isso como uma prática mesmo, né, no seu dia a dia, a respiração, os movimentos físicos, né, a técnica de ground a gente costuma usar mais quando a gente está mais ativado, mas a respiração, o movimento e o treino de relaxamento muscular progressivo, eles são excelentes como formas preventivas, tá? Para você não ter picos de estresse e ansiedade. Então, coloque em prática, depois você vem me contar aqui como é que foi, tá bom?